O senhor, na polícia, foi chamado para interrogatório, mas exerceu seu direito ao silêncio. Confere? Verdade, ministro. Certo. O senhor, vamos iniciar... Posso aduzir? Por favor. Eu exerci o direito de ficar calado por orientação do meu advogado, uma vez que, naquele momento, não haviam sido dados a conhecer as acusações contra mim. Apenas eu sabia pelo jornal. Certo, correto. Vamos iniciar, Almirante Garnier, com a reunião do dia 7 de dezembro. O senhor se recorda quem convocou o senhor para essa reunião? O presidente da República, por intermédio, provavelmente, do ministro da Defesa. Quem mais participou com o senhor nessa reunião? O ministro da Defesa, o então ministro, general Paulo Sérgio, o general de Exército Freire Gomes, comandante do Exército à época, o próprio presidente. E, em termos de reunião, foram esses. Não compreendi. Por que em termos de reunião? Havia mais alguém, mas não participou da reunião. Porque creio que o coronel delator, ele entrou, organizou, ligou o computador e deixou o ambiente. É o que eu me lembro. Mais ninguém? Não que eu me lembro. O que foi tratado nessa reunião, Almirante? Essa reunião, havia vários assuntos, né, dentre os quais o principal era a preocupação que o presidente tinha, e também era nossa, das inúmeras pessoas que estavam, digamos assim, insatisfeitas e se posicionavam no Brasil todo, normalmente em frente aos quartéis do Exército, e aquilo poderia trazer alguma dificuldade para a segurança pública, não se sabia muito bem para onde ia aquele movimento. E, dentre os assuntos tratados, esse eu acho que ocupou uma boa parte do tempo. E houve uma apresentação de alguns tópicos de considerações que poderiam levar a... Talvez não foi decidido isso naquele dia, a decretação de uma GLO ou de necessidades adicionais, principalmente visando a segurança pública. Foi apresentada uma minuta. Eu não vi minuta, ministro. Eu vi uma apresentação na tela de um computador. Havia um telão onde algumas informações eram apresentadas na tela. Eu não recebi... Quando o senhor fala minuta, eu penso em papel, em um documento que lhe é entregue. Eu não recebi esse tipo de documento. O senhor se recorda dos considerandos? O senhor se recorda de alguns dos considerandos ou de algo que estava escrito nesse documento que foi exposto? Eu me lembro... talvez eu não lembre das frases, eu me lembro do conteúdo. O conteúdo dizia respeito à pressão popular nas ruas, considerando que há insatisfação, que há pessoas na porta dos quartéis, e havia alguma coisa de, talvez já de caminhoneiros, e também havia algumas considerações acerca talvez do processo eleitoral, alguma coisa ligada à forma como algumas questões eleitorais aconteceram. Sinceramente, eu não lembro dos detalhes, porque, como disse para o senhor, algo apresentado numa tela de computador, onde não se aprofundou em nada, mas era parte de talvez de uma análise do cenário político e social do Brasil naquele momento. Almirante, seja em relação
a minuto, ou ao documento, aos conselhandos, seja na conversa, foi conversado sobre eventual fraude às urnas nas eleições, sobre exageros da Justiça Eleitoral, sobre a necessidade de novas eleições? Senhor ministro, não vejo, não me vem à cabeça a questão de necessidade de novas eleições terem sido discutidas ali. Naquele dia não houve isso. A busca, a ideia de que poderia haver fraudes ou condução ligada, alguma coisa ligada à condução das eleições, de certa forma, estava dividida em duas vertentes. Uma, com a equipe de transparência, que trabalhava na transparência eleitoral, tinha um grupo das Forças Armadas que trabalhavam junto ao TSE, que estavam analisando a questão que poderia levar a esse entendimento de que se identificou ou não alguma fraude. E, ao mesmo tempo, o presidente também nos colocava a par das questões legais, onde ele discutia, através, creio eu, ou juntamente com o partido dele, o Partido Liberal, questões de condução da Justiça Eleitoral, né? Ele nos colocava a par disso. Ele costumava falar. O senhor se recorda se nesses conselhandos a conclusão era não só a questão da GLO, mas a decretação do estado de sítio a partir do que se considerava ilegítima condução das eleições? Senhor ministro, neste dia não houve conclusão nem deliberações. Que eu me lembro desse dia foram apresentadas considerações que deixavam uma dificuldade, vamos dizer assim, na condução do país. Afinal de contas, o candidato derrotado, Jair Messias Bolsonaro, ainda era o presidente eleito naquele período. E preocupava a ele e aos demais ministros, incluindo o da Defesa, qualquer questão que pudesse descambar para algo não muito agradável. Então, essa era a tônica. E não houve conclusões, não houve discussões. Eu me lembro que o presidente interrompeu essa reunião, dizendo que talvez nos convocasse em outro momento, mas que ele estava pensando, era um estudo, alguma coisa que me parecia que ele estava estudando. Ele chegou a convocá-lo novamente? Para esse tema, não, senhor. O senhor provavelmente, ou certamente, acompanhou pela imprensa o depoimento do então comandante do Exército, que também estava presente nessa reunião, o general Freire Gomes, e do comandante da Força Aérea, o brigadeiro Batista Júnior. Nos depoimentos, seja na etapa policial, seja agora em juízo, e eu vou começar pelo comandante Freire Gomes, Sim, senhor. Perguntado inicialmente pelo Ministério Público, ele, assim como o senhor, disse, abre aspas, que o presidente apresentou considerandos, esse apanhado de considerandos, sobre, segundo ele, aspectos jurídicos dentro da Constituição, por isso não causou nenhuma espécie. A partir disso, o Procurador-Geral da República perguntou se ele teria feito alguma advertência ao presidente, como ele disse na fase policial, entre aspas, o comandante Freire Gomes no inquérito policial. O Exército não participaria da implementação desses institutos visando reverter o processo eleitoral. O senhor se recorda disso? Eu não me recordo que ele tenha dito isso nessa reunião. O senhor também não se recorda que teria, aqui já é o comandante
da Força Aérea teria dito, tanto no inquérito policial quanto em juízo, teria dito que, a partir dessas discussões, da possibilidade que o presidente colocou de um estado de exceção, e com isso a decretação da GLO para novas eleições e impedir que o presidente eleito pudesse tomar posse, que o senhor teria sido o único que, abre aspas, colocaria as tropas da Marinha à disposição do presidente. O senhor se recorda disso? Eu me recordo do que disse o brigadeiro Batista Júnior. E isso não ocorreu? Não, senhor. Em primeiro lugar, o brigadeiro Batista Júnior não estava presente nessa reunião. O comandante Freire disse, perdão, verdade. O comandante, o general Freire Gomes estava presente. Gomes, isso. Ele disse que o senhor teria sido o único que colocaria as tropas da Marinha à disposição. Isso ocorreu ou não? Não, senhor. Não ocorreu.